Só conectando aqui o Instagram. Instagram verificando a conexão aqui. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo a mais um culto. Eu estou só ajustando aqui a transmissão. Hoje a gente está tentando transmitir pelas 3 redes aqui, pelo Instagram, pelo Facebook. Amém. Estamos ao vivo agora pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Que Deus abençoe cada um de vocês que acompanharem essa mensagem, essa palavra. O tema desse vídeo, desse culto hoje, é Deus pode abrir o mar. Deus pode abrir o mar. Um dos maiores milagres descritos na Bíblia é a travessia do Mar Vermelho. E Deus não fez esse milagre apenas para libertar o seu povo das garras de Faraó. Em Êxodo capítulo 14, que é o texto que eu vou me basear para essa mensagem, no verso 31 diz assim que quando eles viram o poder com o que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Somente quando eles viram o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, foi que eles creram, foi que eles temeram ao Senhor. Então, os milagres de Deus, eles são ferramentas que o Senhor usa para que a nossa fé seja alimentada, para que nós creiamos nele e para que nós nos lembremos dele quando estivermos passando por momentos difíceis na nossa vida. O texto de Êxodo, o texto que eu vou ler junto com você, Êxodo 14, fala de um grande livramento, uma ação de Deus quando não havia mais nenhuma possibilidade. O povo estava sendo conduzido por Moisés para longe do domínio de Faraó, longe da idolatria do Egito, da condição de escravo, que eles ficaram por mais de 400 anos. Só que houve um momento em que eles ficaram cercados pelo exército inimigo. E à frente deles estava o Mar Vermelho. Aos olhos naturais, havia 2 opções. Eles morreriam afogados ou seriam feitos escravos novamente. Hoje eu quero refletir nesse texto aqui junto com você, compartilhar algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração, coisas que poderão ser úteis para você também, independentemente do problema que você esteja enfrentando, da crise pela qual você esteja passando. Você está se sentindo sem saída? As coisas talvez chegaram a um ponto que você não consegue mais ver solução? Então assista esse culto, essa mensagem até o final, porque certamente Deus vai falar ao seu coração. Já coloque nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração. Eu estou vendo algumas pessoas acompanhando já, colocando ali os seus pedidos de oração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe o link desse vídeo com os seus contatos para que muitas vidas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Eu já te peço que coloque nos comentários a seguinte frase. Coloque assim nos comentários: o meu milagre vem do Senhor. O meu milagre vem do Senhor. Coloque isso aí nos comentários. Amém? Se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode adquirir esse livro aqui, ó. É o Recomece a Viver. Procura no site da editora UPBooks, upbooks.com.br. Digita lá Recomece a Viver
E quando você adquire esse livro, que contém 365 mensagens, você está apoiando o nosso ministério. Amém? Você pode se tornar membro do canal também e nos ajudar de várias formas aí descritas nesse vídeo. Escreva aí, o meu milagre vem do Senhor. Milagre não vem de nós mesmos, irmãos. Milagre não vem da nossa força, das nossas estratégias, dos nossos recursos. Quando há uma situação que requer algo sobrenatural, essa ação, ela vem de Deus. Escreva aí, o meu milagre vem do Senhor. Quem sabe hoje você está como o povo de Deus naquele momento de desespero. Você não vê saída, você se sente cercado pelos inimigos e percebe que para qualquer lugar, para onde você for, você será derrotado. Deus hoje quer te dar uma nova visão, Deus quer colocar você sob uma nova perspectiva diante desse desafio que você tem pela frente, um novo rumo, uma nova direção, a partir dessa palavra aqui que eu quero liberar sobre a sua vida. Amém? O texto é Êxodo capítulo 14, eu vou ler apenas alguns versículos. Êxodo 14, que diz assim: a partir do verso 1, eu vou ler alguns versículos separados, tá? Somente ministrando aquilo que Deus falou ao meu coração, mas eu sugiro que você leia o capítulo todo e tenha, e busque a sua revelação individual. Deus falou comigo de uma forma que eu quero compartilhar com você, mas Ele pode falar com você de uma outra maneira. Amém? A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, onde o povo se viu diante de um grande desafio, a primeira coisa que Deus ministrou ao meu coração é o seguinte: submeta-se a uma liderança espiritual. Aqui, especificamente, nos mostra a importância de termos uma liderança espiritual. O verso 1 de Êxodo 14 diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés. Deus não falou com Arão, Deus não falou com Ur, Deus não falou com Joquebede, Deus não falou com nenhuma outra pessoa dessa história. Deus falou a Moisés. Então, me chama a atenção aqui o seguinte: toda a orientação que foi dada ao povo no meio daquela crise, ela veio de Deus, mas ela veio por meio de um homem que tinha intimidade com o Senhor. Deus falava diretamente com Moisés. A Bíblia diz que o Senhor falava face a face com ele. Eu vejo a importância de se ter uma liderança espiritual de confiança. Em alguns momentos difíceis da nossa vida, Deus vai usar homens e mulheres que tenham intimidade com Ele para nos direcionar. Por mais que essas pessoas estejam sujeitas a falhas, como eu e você, mas Deus é misericordioso e Ele nos purifica pelo sangue de Jesus. E quando há uma necessidade, Ele usa aqueles que Ele escolhe, aquele que Ele quer. Deus usou a vida de Moisés. E Deus hoje pode usar a vida de outros homens e outras mulheres de Deus. Eu não estou dizendo que você deva confiar seus problemas a qualquer pessoa, mas tenha o seu coração aberto para ser ministrado por aqueles que o Senhor quiser usar na sua vida. De repente Deus usa sua mãe, seu pai, Deus usa um amigo próximo, o seu líder espiritual. Quando nós não conseguimos ter intimidade suficiente com Deus, nós buscamos apoio espiritual. Isso não significa, olha só o que eu vou dizer, isso não significa que nós temos que nos acostumar a nos apoiar somente nas pessoas.
e com isso não buscarmos o nosso relacionamento íntimo com Deus. Busque a Ele todos os dias. Mas tem horas que Deus vai colocar pessoas ao seu lado. Lembra quando Moisés estava orando porque havia uma guerra? Enquanto Moisés orava, enquanto Moisés intercedia, Israel prevalecia na batalha. E quando Moisés ficou fraco, os seus amigos, os seus auxiliares, ergueram as mãos dele, e aí ele começou a orar novamente, e Israel prevaleceu novamente na batalha. Fala da importância de termos pessoas ao nosso lado, parceiros que compartilhem da mesma dor que nos acomete. Amém? Então submeta-se a uma liderança espiritual. Você não é obrigado a caminhar sozinho. Você não é obrigado a andar sozinho. Eu não estou falando de você despejar toda a sua vida, você ter alguém como uma muleta para te sustentar. Não é isso. A sua força vem de Deus, mas muitas vezes Deus vai usar pessoas. A segunda coisa que eu aprendi aqui ao ler Êxodo 14, esteja preparado para as mudanças que Deus lhe proporcionar. Esteja preparado para as mudanças que Deus lhe proporcionar. Êxodo 14, no versículo 2, diz assim, olha, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. Israel estava indo em uma direção, fugindo do Egito, fugindo de Faraó. De repente, Deus dá um comando diferente. Através de Moisés, ele diz assim, diga aos israelitas que mudem o rumo. Aquilo era uma mudança, irmãos. Às vezes Deus vai nos dar uma direção diferente daquela que nós já colocamos no nosso coração. Então, é interessante a gente pensar isso, né? Se eles estavam fugindo dos inimigos, acampar à beira-mar não parecia ser uma boa ideia. Porque é como se você estivesse indo para um beco sem saída. Mas aquela era a direção de Deus. Aquela foi a palavra liberada por Moisés para eles. Às vezes, obedecer ao Senhor pode até parecer estranho, mas se a palavra veio dele, faça. Se foi Deus quem falou, obedeça. Nós podemos até achar que uma determinada direção é a correta, mas Deus conhece a nossa vida muito melhor do que nós mesmos. Deus não apenas vê o que está acontecendo agora, Deus também vê o nosso futuro. E quando eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de um fato que aconteceu na minha vida, um fato pessoal. Quando eu era muito jovem, eu morava num bairro, e aí o meu pai decidiu mudar para um outro bairro, um bairro mais distante, e nós já estávamos acostumados ali com aquele bairro. Nós gostávamos dali, a gente gostava de morar ali, mas por alguma circunstância meu pai mudou para um outro bairro. E naquela época eu e os meus irmãos, toda a família, nós sentimos muito essa mudança repentina. Só que foi ali naquele outro bairro para onde Deus me levou que eu conheci a minha esposa. Há 35 anos atrás, eu conheci a minha esposa, me casei com ela, formei uma família linda. Então, Deus via o meu futuro. Deus me levou até um lugar, Deus levou a minha esposa também de um outro bairro para aquele bairro, para que nós nos encontrássemos ali. A gente às vezes acha que as coisas acontecem, sei lá, por obra do acaso, né? Mas não, Deus tinha um propósito. Deus nos fez encontrar ali, conhecer ali, namorar, noivar, casar e ter filhos. Só que naquele momento que aconteceu essa mudança,
Eu vislumbrava somente as circunstâncias presentes. Presta atenção, você que está ouvindo essa palavra aí. Às vezes Deus pode provocar mudanças assim repentinas na sua vida, que vão te parecer no primeiro momento desfavoráveis. Mas saiba que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, que nós não conseguimos entender, mas nós temos que confiar e acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De alguma forma, Deus vai usar as circunstâncias que te parecem desfavoráveis para te aperfeiçoar, para cumprir a vontade dele na sua vida e para que o nome dele seja glorificado. No versículo 8 de Êxodo 14, diz que, apesar da mudança de direção, de um novo rumo estabelecido, o povo continuava a caminhar triunfante. Eles tinham confiança em Deus. Eles tinham confiança na sua liderança espiritual, que era Moisés. Amém? Esteja preparado para as mudanças que Deus proporcionar na sua vida. A terceira coisa que Deus ministrou ao meu coração quando eu li novamente essa passagem de Êxodo 14. Não se impressione com a força do inimigo. Não se impressione com a força do inimigo. No versículo 7 está escrito assim, Êxodo 14, verso 7. Ele, Faraó, saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Piairote e de Baal-Zefon. O inimigo saiu com tudo. O inimigo veio com tudo. Deus permitiu que Faraó reunisse todas as suas forças, aquilo que eles tinham de melhor, e viesse com tudo contra o povo de Israel. Moisés e o povo ficaram totalmente acuados. Às vezes, meus irmãos, Deus vai permitir que as coisas cheguem ao seu limite, para que na última hora, quando não houver mais possibilidades, Ele manifeste o seu poder, para que não haja nenhuma dúvida de que aquele livramento foi feito pelas mãos de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, mesmo diante de um grande desafio, não deixe de crer, não deixe de clamar. Deus é poderoso para intervir, mesmo naquelas situações que aos nossos olhos parecem ser impossíveis de serem resolvidas. No versículo 10 diz que quando os israelitas viram os egípcios, eles ficaram atemorizados, por isso clamaram ao Senhor. Quando você estiver cercado pelos inimigos, é natural que você tenha medo, mas não deixe que o medo domine as suas atitudes. Não deixe que o medo te paralise. Amém? Olha o que Deus manda de dizer hoje. Não permita que o medo escravize você. No momento de medo, no momento de pavor, de aflição, de desespero, clame ao Senhor. Salmos 118, no versos 5 e 6, está escrito assim: na minha aflição eu clamei ao Senhor. Olha o que o salmista diz. Ele, o Senhor, me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Na minha angústia, na minha aflição, eu clamei ao Senhor e Ele me livrou. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta coisa
que Deus ministrou ao meu coração e eu compartilho com você nesse culto é que há um tempo de orar e há um tempo de agir. Tempo de orar e tempo de agir. No verso 15, diz assim, pode deixar aberto, querida, pode deixar aberto. No verso 15 diz assim, o Senhor disse a Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Por que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Nós temos que entender que em alguns momentos da nossa vida, a nossa oração deverá ser seguida de uma atitude. Sempre uma atitude direcionada por Deus. Não é qualquer coisa. É buscar de Deus uma direção. É preciso orar, sim, o tempo todo. Orar e sem cessar. Mas em alguns momentos, a nossa oração também deve ser somada a uma atitude. Alguns milagres que nós vamos experimentar estão também relacionados a posturas que devemos adotar. Jesus disse para os seus discípulos que algumas castas de demônios somente seriam expulsas com oração e jejum. Tá vendo? Olha Deus dando uma direção. Ore, mas jejue também. Acrescente à sua oração o jejum, quando tiver que expulsar algum demônio. Em Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus disse assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está dizendo aqui, olha, é preciso orar, mas junte-se à oração, vigiar também. Tem gente que ora muito, mas vigia pouco. Então, nós vemos nesses dois textos que eu mencionei aqui, que o seguinte, para que a oração tivesse êxito, ela teve que ser acompanhada de outros elementos, do jejum e da atitude de vigiar, ou de cuidar de si mesmo. Em Efésios capítulo 6, Paulo nos fala sobre uma guerra espiritual, que é vencida quando nós tomamos posse das armas de Deus. Antes da oração em si e das armas espirituais, Paulo menciona algumas atitudes, obediência. Leia Efésios 6 todo para você ver. A gente tem o costume de ler somente aquelas passagens que nos chamam mais atenção, não é? Efésios 6, leia todo o capítulo, ele fala de atitudes. Antes das armas espirituais, de empunharmos as armas espirituais, do escudo da fé, do capacete da salvação, a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho, Paulo fala sobre atitudes. Ele fala sobre obediência, ele fala sobre honrar os pais, ele fala sobre criar os filhos de maneira correta, ele fala de uma postura correta como senhores, como donos, né, de algum empreendimento, como servos. Então, junte à sua oração atitudes que Deus colocar no seu coração. Não é qualquer atitude, é aquilo que Deus te direcionar. Amém? Quando os nossos passos forem guiados por Deus e respaldados por uma vida de santidade, a nossa oração terá efeito. Deus se alegra quando decidimos andar em obediência a Ele. E a quinta e última coisa que Deus falou ao meu coração no texto de Êxodo capítulo 14. Experimente um milagre sobrenatural. Experimente um milagre sobrenatural. Eu quero ler com você
o verso 24, a partir do verso 24, Êxodo 14, a partir do verso 24, e só para contextualizar, Israel saiu do Egito, liderado por Moisés, em direção ao deserto. Era um momento de libertação. Eles tinham passado por um período de mais de 400 anos como escravos, viram várias gerações se sucederem na condição de escravos, e agora eles tinham uma oportunidade de se libertarem. Só que Deus os levou para um lugar onde eles ficaram acuados. Atrás deles vinha o exército de Faraó, com toda a sua força, como foi mencionado aqui no texto, com todo o seu poderio, o inimigo mostrando as suas armas, e à frente o Mar Vermelho. Então ali, somente através de uma ação de Deus é que eles poderiam experimentar um livramento. E olha o que diz o verso 24. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Somente o olhar de Deus sobre o inimigo fez com que o inimigo ficasse desorientado. Deus não fez nada, irmãos. O verso 24 diz que Deus olhou para o inimigo. Eles ficaram apavorados. Peça a Deus só para olhar para o seu inimigo. Tem alguma coisa te atrapalhando, tirando a sua paz, o seu sossego? Peça a Deus para colocar os olhos somente sobre essa situação. Somente o olhar de Deus fez com que o inimigo ficasse apavorado e desorientado. Verso 25. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Aqueles carros, aqueles cavalos, aquele exército, era o melhor que o inimigo tinha. Representava toda a força do inimigo sobre o povo de Israel. Mas Deus fez com que as armas do inimigo ficassem precárias. Deus fez com que as rodas se atolassem. Os carros que antes se moviam com muita força, muita velocidade, agora andavam com grande dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem poder para enfraquecer o inimigo. Não importa a força com que o inimigo venha contra você, contra a sua família, contra a sua vida espiritual, Deus pode fazer com que as armas do inimigo se tornem impotentes. E foi isso que Deus estava fazendo aqui. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Aqui a situação se inverteu. Primeiro, Faraó e o exército estavam indo atrás do povo de Israel. Agora, quando eles viram a grandeza de Deus, a força de Deus, o poder de Deus, a situação se inverteu. Eles começaram a fugir de Israel. O nosso Deus é um Deus grande e poderoso, é um Deus que pode fazer com que você experimente milagre em qualquer área da sua vida. Não importa o que você esteja enfrentando, lembre-se sempre disso. Deus era com o povo. Deus esteve o tempo todo ali, na coluna de fogo, na nuvem, protegendo Israel. E dali, o mesmo Deus que protegia Israel é o mesmo Deus que voltou também os olhos para os seus inimigos. E essa é uma verdade da qual eu e você podemos tomar posse. O Deus que nos vê, vê também os nossos inimigos. O Deus que contempla a nossa vida, contempla também os nossos problemas, contempla a nossa dor, Ele contempla as nossas dificuldades, Ele sabe de tudo que você está passando, meu irmão, minha irmã. Toma posse dessa palavra.
Aleluia. Então o Senhor disse a Moisés, verso 27, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar, e não sobrou nenhum egípcio com vida. Irmãos, Deus não somente fez com que o povo passasse a seco pelas águas do Mar Vermelho. O texto diz que as águas se tornaram como grandes paredes, uma ao lado da outra, e o povo passou em terra seca. Mas o mesmo Deus que deu livramento a Israel foi o Deus que destruiu os seus inimigos. O Deus que te livrou em algum momento da sua vida, o Deus que te resgatou, o Deus que te fez vitorioso em muitas coisas das quais você nem imaginava, é o Deus também que destrói os seus inimigos. Ele não permitirá que os seus inimigos prevaleçam sobre você. O verso 29 diz que os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Deus pode abrir o mar e Deus pode também destruir os seus inimigos. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você nesse domingo e eu quero profetizar sobre a sua vida que esse mês de agosto será um mês de colheita na sua vida, será um mês de bênção, será um mês onde você irá experimentar a boa mão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde. Deus pode fazer você viver um tempo novo, um tempo de glória, um tempo de milagre. Amém? Coloque aí nos comentários, né? Coloque a frase que eu sugeri aí, o meu milagre vem do Senhor. O meu milagre vem do Senhor. Escreva aí nos comentários, mas não somente escreva. Escreva com o teclado, né, com o seu dedo aí, mas receba essa palavra no seu coração. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de justiça, um Deus de provisão, um Deus que nos capacita quando nós temos que enfrentar grandes problemas, mas quando nós não vemos solução, quando nós não vemos mais nenhuma possibilidade, Deus entra com o sobrenatural. Isso, escreva aí, o meu milagre vem do Senhor. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero que você pense agora naquilo que mais tem te impressionado, aquilo que mais tem tirado a sua paz, o seu sono, esse problema que você tem enfrentado. Para Deus ele não é nada. Deus tem poder sobre todas as coisas. Deus tem poder sobre tudo. Deus pode reverter situações que parecem não ter mais nenhum jeito. Deus dá jeito. Deus conserta. Deus cura, Deus restaura, Deus traz de volta, se for da vontade dele, Deus traz de volta, viu? E Deus é um Deus que nos permite experimentar um tempo de cura, de libertação e de milagre. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar, vamos clamar ao Senhor nesse momento. Pai amado e querido, somos gratos, Deus, pela Tua palavra, pelo Teu agir, pelo Teu livramento. Cremos que o Senhor é um Deus que pode abrir o mar. Cremos que não há nada que seja impossível para o Senhor.
Por isso, Deus, diante dessa palavra que foi lida, nós recebemos em nosso coração e decidimos seguir os passos que o Senhor estabeleceu aqui nessa reflexão. Nós nos submetemos à liderança espiritual que o Senhor nos direcionar. Nós reconhecemos que a autoridade espiritual, ela vem do Senhor, é o Senhor quem capacita os teus filhos, as tuas filhas, para nos liderar em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Então, que o Senhor coloque as pessoas certas na nossa direção, no nosso caminho, e dê sabedoria a elas para nos orientarem. Em nome de Jesus, assim como o Senhor usou Moisés naquela geração, nos mostre qual é a liderança a qual o Senhor gostaria que nós nos submetêssemos. Em nome de Jesus, sabemos que são homens e mulheres também sujeitos a falhas, mas que para alguns assuntos específicos o Senhor capacita essas pessoas e dá palavra e dá direção a elas. Deus, nós também reconhecemos e aceitamos as mudanças que o Senhor deseja fazer na nossa vida, que muitas vezes nos trazem desconforto, que muitas vezes nos tiram de um lugar de comodidade, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que o Senhor usa todas as circunstâncias para que, de alguma forma, o nosso caráter seja transformado, seja moldado por ti. Assim como o Senhor mudou o rumo de Israel, fique à vontade para mudar a nossa direção, conforme o Senhor quiser, e nos dê sabedoria, paciência e fé para aceitarmos essas mudanças, em nome de Jesus. Senhor, que nós não fiquemos impressionados com a força do inimigo, porque sabemos que a força que vem do Senhor é muito maior, é muito melhor. Sabemos que o Senhor tem muito mais poder. Satanás é criatura, o Senhor é criador. Então não permita, Deus, que o medo nos paralise, que o medo nos faça impedir de caminhar, de continuar prosseguindo, mas que, mesmo com tudo que está acontecendo, nós consigamos continuar perseverando de forma triunfante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, e aquilo que nós tivermos que fazer, o Senhor nos mostre. Nós já nos dispomos a orar, a clamar, a te buscar. Mas se tiver alguma atitude que tenhamos que consertar na nossa vida, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos direcione. Se tiver algo que complete, que se some à nossa oração, que seja da tua direção, mostre a esse irmão, mostre a essa irmã um jejum, um voto, uma consagração, uma atitude, talvez em relação ao pecado, um perdão que talvez tenha que ser liberado ou tenha que ser pedido, que o Senhor nos mostre. Queremos orar e também queremos vigiar. No nome de Jesus. Ó Deus, e que diante dessa palavra nós possamos experimentar um milagre sobrenatural na nossa vida. Não importa o que esteja acontecendo, não importa quais sejam as circunstâncias que estejam nos envolvendo nesse momento, que o milagre possa vir, que a vitória possa chegar. Abre a porta, Senhor, para esse irmão que tem batido, que tem clamado, essa pessoa que está desempregada, que não consegue trabalho, que não consegue emprego. A pandemia levou o trabalho dele, aquela empresa fechou e ele está passando dificuldade, ela está passando dificuldade. Abre as portas para essa pessoa, Senhor, no nome de Jesus. Ó Deus, visita com a tua cura essa pessoa que está lutando contra as enfermidades. Eu sei que o Senhor colocou à nossa disposição os remédios, tratamentos, todo o recurso da ciência, mas ele não está conseguindo, ela não está conseguindo.
Então haja no sobrenatural na vida dele, na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Deus, salva essa família. Não deixe que essa família seja destruída, que esses filhos se percam, que esse casal, ó Deus, possa se perdoar, possa voltar a conversar, possa se amar, se perdoar, se abraçar e continuarem orando juntos, perseverando juntos, porque eu sei que essa é a tua vontade. Tem misericórdia, Senhor, de nós, dessa geração. Nós oramos e te agradecemos, certos da nossa vitória, porque oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.